E o tema que nós vamos estar falando hoje, tempo de mudar. É o tema da nossa mensagem, tempo de mudar. Mateus capítulo 9, nós vamos estar lendo apenas o versículo de número 16. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Vamos ler também 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Pai, nós te adoramos, te exaltamos nessa noite e sobre a tua palavra nos colocamos, Senhor. Meu Deus, que cada coração aqui, Pai, receba a tua palavra, esteja nesse momento agora com a sua atenção, Pai, esteja agora nesse momento com o seu coração, Pai, receptivo, Senhor, a tudo que será falado desse altar, Pai. Não permita que as tuas palavras, Senhor, ela apenas entre nos nossos ouvidos, fique alguns momentos no nosso coração e depois se perca, Senhor, no decorrer da semana. Meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, cada um que entrou aqui, Senhor, marca a vida dos teus filhos. É tempo de mudar, Senhor, é tempo de mudança, Senhor. Meu Deus, usa-me para a glória do teu nome, me faça pequeno nesse altar, meu Deus. Eu quero ser aqui apenas um instrumento, uma ferramenta poderosa do Senhor, para continuar, Senhor, vendo nesse lugar e vivenciando tudo aquilo que o Senhor planejou para nós nesse tempo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus, toma o seu lugar, em nome de Jesus. Como é bom, querido, ter esse privilégio de ouvir a palavra de Deus. Para você que está aqui no templo, na Nova Igreja de Cristo da Barra, para você que está em casa, nos assistindo pelo programa Mais Que Vencedor, que o Senhor possa falar o teu coração de maneira assim, muito preciosa e muito poderosa. Bom, nós estamos no início de um ano, e todo início, todo recomeço, ele sempre vai nos reportar a mudança. Todo início de mês nós temos aquela expectativa, todo dia primeiro nós temos a expectativa de que algo diferente vai acontecer naquele mês que trocou, não é isso? Por exemplo, nós estamos em janeiro, quando chegar o final, na transição de janeiro para fevereiro, você fala assim, poxa, eu quero viver nesse mês de fevereiro algo grandioso da parte do Senhor. Da mesma forma acontece quando um ano novo chega. Quando um ano novo chega, eu creio que é um tempo diferente que o Senhor prepara para os seus, prepara para o seu povo, prepara para a terra. Cada ano a gente vive, sabe, algo diferente. E o ano de 2021 não será diferente. Mas para isso acontecer, pode ser que algumas pessoas vivam 10 anos as mesmas coisas. Pode ser que alguém possa viver 5 anos as mesmas coisas. Por quê? Porque ela decidiu viver exatamente aquilo no decorrer desses anos que se passaram. Mas eu creio que você chegou aqui hoje e o teu desejo é de mudança, amém? Em nome de Jesus, nós somos servos do Senhor e o nosso desejo tem que ser de mudança diariamente, constantemente, para que a gente possa começar a entender qual é o plano, qual é o propósito de Deus na nossa vida. Então o ano novo chegou, é tempo de mudar e todo início revela aquilo que nós desejamos. Todo início vai revelar aquilo que você deseja. Você começou esse ano com o propósito de até o final do ano mudar algo na sua vida. Quem aqui já preencheu os alvos de 2021? Levanta a mão. Glória a Deus. Se você está aqui e não pegou ainda, nós temos lá no nosso hall lá. Você pode pegar no final do culto com os nossos obreiros. Nós temos os alvos e o desejo nosso é viver cada mês, cada dia desse ano, cumprir aquele propósito a qual a gente anotou ali naquele alvo. Pode ser que você vai viver no último mês desse ano, mas você tem um objetivo. Ou seja, todo início revela aquilo que nós desejamos. E as coisas nunca serão do jeito que você quer. Olha que interessante. Pastor, mas eu coloquei os meus desejos ali. Mas nunca vai ser do jeito que você quer. Eles sempre irão se cumprir da forma que Deus quer. Amém? Por isso, glória a Deus. Porque senão não é o novo. Porque senão não é mudança. Toda mudança ela parte do Senhor para a nossa vida. A decisão de mudar tem que ser nossa. Mas o cumprimento das mudanças vem da parte do Senhor. E você vai entender isso no decorrer dessa mensagem. Então, não se ilude, não se engane, porque quando você desejar mudar,
se você de fato quer isso hoje, sair daqui hoje com essa mudança na sua vida, você vai precisar se colocar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Ele tem para você nesse tempo, abandonando tudo e qualquer tipo de situação que tenta te aprisionar. Vou dar um exemplo, talvez você viveu uma frustração muito grande na sua vida sentimental, ou na sua vida financeira, e talvez aquilo ali fez uma ferida muito grande no seu coração, na sua alma. Você está aqui hoje, você está servindo ao Senhor, mas você tem essa ferida, e essa ferida está impedindo você de viver o novo que Deus preparou para você nesse ano de 2021. Então, qual é o passo? Ser curado de todo o trauma do passado. Porque o passado não nos pertence mais, amém? Não vai nos pertencer mais. O passado não nos pertence mais. Você precisa se preocupar com aquilo que virá. Tem gente vivendo hoje, mas presa na ferida do passado. A alma está arrebentada, a alma está destruída. Está sempre preso naquilo que aconteceu há anos, há dias atrás, há meses. E você está impedido de avançar naquilo que Deus preparou para você no amanhã. A palavra sempre vai nos reportar para o futuro, para o presente. A palavra de Deus nunca vai ficar trazer a gente para o passado, por aquilo que a gente já sofreu, já passou, não. Ele vai falar assim, olha, eis que eu tenho coisas novas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? De manhã. Deus sempre vai nos reportando ao futuro que Ele preparou para mim e para você. Então eu creio que você vai sair daqui curado nessa noite de todo o trauma que tem tentado te paralisar, de todo o trauma do passado que tem tentado impedir o novo de Deus, o tempo de mudança. Você sabe exatamente, como nós lemos no testemunho aqui, ela sabia exatamente que ela precisava mudar, ela sabia que ela precisava voltar para o centro da vontade de Deus, e eu creio que Deus trouxe pessoas aqui, nos colocou diante de pessoas, porque essas pessoas sabem que é tempo de voltar, é tempo de mudar. É fácil? Não, você só precisa dar o primeiro passo. Você pode dizer para quem está perto de você, dê o primeiro passo hoje. Isaías capítulo 1, versículo 18. Olha só o que diz. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, então, no capítulo 1, versículo 16, vem falando dos nossos pecados. Vem dizendo que os nossos pecados, ainda que eles sejam como a escarlata, ainda que eles se tornarão brancos como a neve, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui, querido, Isaías vem nos ensinando que o nosso Deus é um Deus que nos limpa, nos lava, nos purifica, nos renova, tira tudo e qualquer coisa desse mundo, limpa-nos de todas as nossas sujeiras. A palavra do Senhor está dizendo que o nosso Deus é um Deus de propósito, o nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus que tem prazer em pegar alguém sujo, no lamaçal do pecado. Talvez você virou o ano virado mesmo, chapado, drogado, bêbado, talvez você passou doidão, você nem sabe de tanta coisa que você usou, você não sabe nem como está vivo até hoje. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para te purificar, para te limpar. Ele é poderoso para dizer para você hoje, os seus pecados, toda a sujeira que está em você, eu vou limpar e eu posso limpar. Mas para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão muito importante, que é permitir limpar. Ele não vai limpar ninguém, não, vou te obrigar, vem cá, você, não. Você precisa tomar essa decisão. Então, a nossa vida, todos os dias, o Senhor nos dá uma oportunidade. E essa oportunidade, a gente pode trazer aqui, simbolizar como essa folha em branco. Todos os dias, quando nós acordamos, a nossa vida é como se fosse essa folha em branco. Deus está nos dando a oportunidade de escrever um novo tempo na nossa vida, com novas decisões, com novas escolhas, com um tempo de intimidade maior, com um tempo de busca maior. Então a sua vida, quando você acorda pela manhã, é como essa folha em branco. Vai ficar gravado e registrado aqui aquilo que você decidir escolher nesse dia. Então, por exemplo, amanhã, dia 4 de janeiro de 2021,
Quando chegar no final, à meia-noite, tudo que estiver escrito naquela folha em branco que você recebeu, quando era meia-noite daquele dia 4, quando for 11h59, você vai olhar, tudo que está escrito ali foi fruto da tua decisão. Você escolheu viver tudo que você viveu naquele dia. Porque eu vejo pessoas colocando impedimento, eu vejo pessoas colocando culpa em Deus por suas decisões. O tempo de mudança nós lemos aqui, como nós lemos aqui no início. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Porque o remendo tira parte da veste e fica maior ruptura. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Deus não quer pegar você e fazer um remendo. Vem cá que eu vou te fazer um remendo, meu filho. Agora você vai ser uma potência. Agora você vai ser um grande pregador, um grande evangelista, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não. Deus é um Deus de propósito e Deus é um Deus de princípios. A folha em branco que eu e você recebemos hoje pela manhã, elas estão escritas com atitudes que nós tomamos no decorrer desse dia. Se você escolheu dormir a tarde toda, descansar, glória a Deus, aleluia. Se você escolheu quando acordou orar, agradecer a Deus, consagrar o seu dia ao Senhor, amém, glória a Deus e aleluia. Se você decidiu vir para a casa do Senhor hoje, glória a Deus e aleluia. Está lá escrito, mas foram atitudes que você escolheu. E são as suas atitudes, naquilo que você escolheu, que você está determinando a mudança que você quer. Eu creio que ninguém aqui veio para a igreja, gente, para sair do mesmo jeito que entrou. Eu, pelo menos, não penso assim. Não é porque eu prego, não é porque eu sou pastor, mas eu falo Senhor todas as vezes que eu estiver na sua casa. Eu quero viver um tempo de mudança, porque eu preciso mudar muito, em muitas áreas da minha vida. E eu falo, Senhor, vem me lapidar. Senhor, vem tirar tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está, Senhor, me afastando do teu propósito. Todas as vezes que você vem para a igreja, para um culto, você não vem apenas para ver a sua namorada, seu namorado, a sua esposa, não vem para estar junto com a sua família e seus filhos, não. Você veio para cá, para um tempo de mudança grandioso na sua vida, amém? Ainda que você não esteja vendo, mas esse tempo de mudança, Ele quer te alcançar, porque as decisões são tuas, amém, igreja? As decisões sempre serão suas. O Senhor, Ele tem como propósito te restaurar por inteiro. Os pilares antigos da sua vida, do passado, eles precisam ser removidos. Esses pilares que estão sustentando o seu costume, a forma que você foi criado, os seus pecados de estimação, tem estruturas fixas tentando dizer para você, continue com elas, permaneça assim. Mas o Espírito Santo, quando a partida está dizendo assim, olha só, esses pilares precisam ser removidos, porque está atrapalhando o Senhor de agir na sua vida. Eu creio que esses pilares vão cair hoje no poder do nome do Senhor Jesus, amém? Os alicerces, o que é alicerce? Quem é pedreiro aqui, quem entende um pouco de obra. Toda estrutura, toda construção tem que ter o alicerce, a base. E pessoas entraram aqui nessa noite com alicerces firmados no pecado. Pessoas entraram aqui com seus alicerces firmados e andando contra a vontade de Deus, contra a palavra do Senhor, tentando se encaixar ou tentando encaixar a sua vontade na vontade de Deus. Isso nunca vai acontecer. Deus não faz remendo. Fala para quem está perto de você, Deus não faz remendo. O que Ele faz é tudo novo. O que Ele traz sobre a nossa vida é uma mudança, a qual nós permitimos o Espírito Santo, ou nós decidimos por ela, e nós precisamos lutar para isso acontecer. Qual tipo de mudança você precisa nessa noite? Esses alicerces, eles precisam ser destruídos na sua vida hoje. Todos os despojos contaminados precisam ser eliminados. Despojos, queridos, são situações que você traz lá do passado. Do mundo. Aquele palavrãozinho que não sai da sua boca, sabe? Aquele momento que você está nervoso. Aí você vai e solta aquele palavrão, São despojos do passado. Aquela vontade de tomar aquela cervejinha quando você era do mundo. Aquela vontade de dar uma fumada, de dar uma cheirada. São despojos do mundo que precisam ser destruídos.
Deus não quer colocar um jugo sobre a nossa vida. Ele quer que o tempo de mudança que você tanto deseja seja praticado nesse ano e nesse tempo. A escolha de decisão é sua. Mas você não pode achar que está andando com Cristo junto com o mundo, um remendozinho de Cristo com o mundo. Não dá para fazer esse tipo de remendo, não é aceito. Vai arrebentar, não vai dar certo. Ah, mas é tão gostoso, é tão bom, mas você precisa falar não. Você precisa resistir. Você precisa cumprir a palavra do Senhor que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. É só uma traiçãozinha, pastor. Você está achando, é só uma prostituição, é só uma pornografia no celular. Aí você está achando que 2021 vai ser um tempo de mudança, vai ser um tempo novo. Como? Não tem como. Não vai acontecer isso na sua vida. Porque você continua com as velhas práticas, dentro da igreja com as mesmas práticas do passado. Deus não quer isso para você. Deus quer que você saia daqui hoje posicionado. Porque você já reparou como é fácil a gente adaptar as coisas do mundo na nossa vida? Você já pensou como é fácil o caminho para você andar errado? O caminho para você escolher andar errado, e isso eu falo na lei do homem. Quem dirá da lei de Deus? Se na lei do homem que nós estamos vendo aqui, a gente está quebrando o tempo todo, a gente está andando na contramão. A gente está cumprindo totalmente o contrário daquilo que a gente aprende dentro da palavra. E a gente acha que Deus está nos abençoando. A misericórdia dele, irmão. A misericórdia dele sobre a nossa vida. Eu creio que o maior prazer do Senhor é quando ele olha para um coração, assim como quando ele olhou para o coração de Davi. Fez a besteira que fez, mas se arrependeu. Teve consequência. Todo pecado tem consequência. As escolhas que você faz errado, os pecados que você comete, ele tem uma consequência. Me arrependi, glória a Deus, o Senhor me purificou, me lavou. Mas tem consequência. A consequência vai vir. Assim como ele teve relacionamento com a mulher que era casada, ele pecou, se arrependeu, mas ela engravidou, a consequência. Você está entendendo, querido, como as coisas de Deus são sérias? E que o tempo de mudança para 2021, ele está diante de você. Ele está posto diante de você e você precisa escolher se você quer esse tempo de mudança mesmo. Porque as bandejas do mundo estão aí o tempo todo. As redes sociais estão dizendo para você não andar segundo a palavra de Deus, mas você andar segundo no que a moda está dizendo para você andar. Vamos lá. Quando nós entendemos, querido, que as nossas vestes precisam ser mudadas, porque não pode remendar. Eu não posso andar com a roupa do mundo e falar, Jesus, vem, e continuar com aquela roupa do mundo. E quando a gente fala roupa do mundo, é de modo geral, querido. Nas práticas, nas atitudes, o Espírito Santo vem e faz uma limpeza. Por isso que o que era vermelho vai se tornar como lã, branco como a neve. O que era escarlate vai se tornar branco como a neve. Limpeza, purificação. Você precisa estar disposto a ser limpo, porque você hoje pode tomar uma decisão de entregar sua vida para Jesus, mas amanhã voltar a fazer tudo de novo. Não pode ser apenas uma atitude, tem que ser algo contínuo na sua vida, amém, igreja? Tem que ser algo que todos os dias você vai parar para analisar. A folha em branco, a minha vida uma folha em branco. E o que eu vou escrever aqui nessa folha? O que eu vou escrever nesse dia de hoje? Como eu vou terminar o dia de hoje? Como você escolheu terminar o dia de hoje? Vai determinar aquilo que você tem para viver nos próximos dias que virão. Porque se você escolhe terminar o dia de hoje na presença do Senhor, entregando tua vida para Jesus, sabe o que vai acontecer? Isaías 61:3, abra aí comigo, por favor. É o que vai se cumprir na tua vida. Isaías 61, versículo, vamos ler o versículo de número 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados.
Versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Versículo 3: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. E o outro é vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantado pelo Senhor para a sua glória. Entenda que o que o Senhor quer colocar sobre a tua vida hoje são vestes novas. Ele quer colocar o novo sobre você. Não basta apenas uma roupagem nova, mas você precisa se colocar e entender: Senhor, eu quero viver vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu quero vestir essa veste de adorador. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero um 2021 de mudança na minha vida. Eu vou mudar em todas as áreas da minha vida. Você quer isso para você, querido? Exalte o nome do Senhor. Aonde você precisa mudar, deixa Deus tocar nessa noite. O Espírito Santo está falando muito forte ao meu coração. Tem pessoas que entraram com alicerces aqui, que você está fincado, a sua estrutura está naquilo, a tua coluna está fundamentada naquilo. Você ouve a palavra, Deus fala, Deus está dizendo que Ele quer mudança, Deus está dizendo que quer você mais envolvido na obra, Deus está dizendo para você que os fins dos tempos estão chegando, Ele está voltando, Ele quer que você abra essa tua boca para evangelizar, Ele quer que você cumpra o tempo que Ele está te dando, cumprir o propósito dEle. Mas você está relutando porque o seu alicerce, ele está muito fundo. Cavaram muito fundo, é um alicerce que vem de anos e anos, de geração em geração. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que é capaz de mudar tudo. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que é capaz de falar assim: o meu tempo chega na sua vida. Ele está colocando esse dia de hoje diante de você, para que você possa escolher a mudança. Quantos querem viver essa mudança em Cristo Jesus? E quando eu falo de mudança, não é só hoje. Hoje você está recebendo a parte teórica, amanhã você vai para a prática. Ou melhor dizendo, hoje você está recebendo a parte teórica e quando sair daqui você já precisa ir para a prática. Que é já chegar na sua casa e orar e pedir, que é já chegar na sua casa com atitudes, com comportamentos diferentes, com decisões diferentes. E eu quero falar para você, querido, a sua vida antiga, ela não pode ser remendada com a vida de Cristo, ou a vida com Cristo. A sua vida antiga não pode ser remendada com a vida de Cristo. Você não pode sair daqui meio termo, metade Cristo, metade você, metade a sua roupagem, não. Ou se troca tudo, ou se mantém como está. Não tem meio termo. Com Cristo não tem meio termo, ou você decide, não, eu decidi hoje, eu quero colocar sobre a minha vida essa veste de louvor. E é tão tremendo essa promessa falando da vinda de Jesus, Isaías 61, ele declarando sobre tudo aquilo que Jesus, o principal propósito de Jesus nessa terra. E ele vem falando que a pôr sobre os que estão de luto. Nosso país, o planeta Terra vive de luto. Diz assim: a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Por isso que eu creio que esse ano será um ano da alegria do Senhor sobre a tua vida. Ainda que eu e você venha passar pelo momento de luto, nós vamos passar. Ao invés de cinza nas nossas cabeças, que era usado muito no período de luto, nós teremos uma coroa, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de quem nos chame o que é carvalho de justiça para a sua glória. Deus tem preparado um tempo, filhos e filhas, nessa noite, um tempo a qual Ele quer cumprir a sua palavra, zelar pela sua promessa nesse ano de 2021. E quando nós falamos no tempo de mudança, eu cheguei até a comentar com o Marcelo, falei, pô, Lívia, quase que prega aqui a ministração de hoje, falando da mulher do fluxo de sangue. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí em Marcos capítulo 5, e é Deus testificando mais uma vez aquilo que Ele tem para a sua igreja, porque nós que ministramos a palavra precisamos ter a preocupação de falar aquilo que Deus quer,
não aquilo que nós queremos. E quando Lívia começou a ministrar sobre essa mulher, eu falei, meu Deus, é a testificação daquilo que o Senhor tem para falar na tua igreja. O tempo de mudança, ela só chega na vida dessa mulher quando ela entende que Jesus passaria por aquela região. E ela ficou sabendo. E ela não ficou assim, Jesus está passando ali, né? É como nós lemos aqui o testemunho da nossa querida irmã Bruna e Reinaldo. Eu tinha sempre o desejo de visitar a Nova Igreja de Cristo da Barra. Amados, vocês não têm ideia de quantas pessoas têm esse desejo. Mas você acha que vai ser fácil? Quantas enfrentam dificuldade? Quantas que o carro quebra? Quantos que o ônibus não passa? Quantos que aparecem imprevistos na sua família? São barreiras que têm se levantado para tentar impedir pessoas de chegar e viver o propósito ao qual Deus tem na vida delas. Eu não falo isso porque nós somos melhores do que, nós somos melhores. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos muito da graça, nós precisamos muito da palavra, nós precisamos muito nos humilhar diante do Senhor. E o tempo de promessa que Deus tem para nós, nessa terra chamada Teresópolis, nessa cidade que é muito grande, e que nós precisamos entender que o nosso joelho precisa estar sempre no chão orando. Nós precisamos sempre entender que a nossa dependência vem do Senhor. Talvez você não consiga entender o mundo espiritual. Por isso nós temos aqui intercessores que chegam mais cedo no culto para orar, porque nós sabemos da barreira que foi para você chegar hoje aqui, da dificuldade que talvez para você tirar um tempo para buscar a face do Senhor, até mesmo talvez para assistir uma ministração no YouTube, até mesmo às vezes para compartilhar uma foto. Nós sabemos da barreira, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Mas nós entendemos também, querido, que quando as pessoas entendem que tudo que se levanta para impedir aquilo que Deus tem, e a pessoa insiste por aquilo que Deus tem na vida dela, ultrapassando qualquer barreira, qualquer impedimento, ela chega ao lugar e ela consegue viver todas as promessas que o Senhor tem para a vida dela. Ela consegue entender, falar assim, não está difícil, é porque tem algo grande do Senhor para acontecer. Todas as vezes que se levantarem situações para impedir você de chegar onde Deus quer, pode ter certeza, se você insistir, você vai viver coisas extraordinárias do Senhor na sua vida. E no capítulo 5 fala dessa mulher, que ela ouve falar de um tal de Jesus. E no versículo 5, no capítulo 5, diz que essa mulher, ela precisava viver um milagre. Primeiro nós começamos aqui falando de um milagre a qual o pedido de um chefe, de um homem de importância chamado Jairo. A filha dele está morrendo, doente. Ele vai até Jesus. Jesus está no caminho. E no caminho essa mulher entende que era o momento da vida dela. Era o tempo de mudança que ela precisava. Porque ela entendia que Jesus passaria naquele lugar. Ela não podia estar em comunhão, não podia estar no meio de multidão. Ela era enferma. 12 anos padecendo, 12 anos passando por momentos difíceis na sua vida. E olha só, no versículo 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. O texto diz que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Eu creio que pessoas entraram aqui sofrendo, não sei de quê, mas sofrendo. E eu quero dizer que você está no lugar certo, na hora certa. Jesus, ele não vai passar por aqui. Jesus já está aqui. Ele já se encontra nesse lugar. Talvez você está aí voando, junto com o ventilador, zanzando para o lado. Mas eu quero dizer, Jesus está aqui. Eu já posso sentir a presença dele aqui nesse lugar, querido. Porque eu creio que o cumprimento da palavra, onde tiver 2 ou 3, ele estará presente. Aquela mulher, ela sofre demais. E uma das características daqueles que precisam viver algo grandioso da parte do Senhor, o milagre, uma cura, o sobrenatural, ele passa por situações difíceis também, sofrendo 12 anos. Eu creio que pessoas aqui não têm estrutura para sofrer nem 12 dias, que dirá 12 anos. Essa mulher está 12 anos sofrendo, e o que ela estava enfrentando levou ela a buscar Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que você veio aqui para buscar Jesus na sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, mas você veio aqui para buscar Jesus. E todas as vezes que o Senhor olha para essa atitude, algo acontece. Aquela mulher se posiciona então porque ela estava sofrendo. E ela falou assim, eu preciso buscar um milagre para a minha vida. Eu preciso buscar algo para a minha vida. E Tiago, capítulo 1, no versículo de número 2 e 3 diz assim, olha só,
Você que está passando por luta e dificuldade. Quem está aqui passando por dificuldade e luta? Gente, ninguém. Ah, Jesus, volta logo para a Nova Igreja da Barra. Vem, leva todo mundo. Vou perguntar de novo, quem aqui está passando por um momento difícil na sua vida? Amém. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da sua fé produz perseverança. Está passando pela prova, tem que andar feliz o crente, irmão. Está passando pela luta, considere motivo de grande alegria. As dificuldades vão vir sobre todos nós, motivo de alegria, porque tudo que eu estou vivendo tem um propósito: produzir, aumentar a minha fé em Cristo Jesus, porque eu sei que essa luta, eu sei que essa tribulação, ela tem um propósito de provocar na minha vida coisas grandiosas. Aquela mulher estava passando pelo pior momento da vida dela, 12 anos, ela estava sofrendo. Versículo 26 diz, sabe o quê? Vamos ler aqui. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela tinha dinheiro, ela era rica. Oh, glória a Deus, aleluia. Talvez ela bateu em várias igrejas, mas só receberam ela porque ela tinha dinheiro. Mas quando ela fica doente, ninguém a procura. Ela ouve falar de Jesus. Não foi ninguém que foi até ela e falou assim, existe um que pode te curar. Não. Talvez ela passando, talvez ela, num grupo assim de pessoas, ela ouviu falar desse tal de Jesus. E ela pegou aquela palavra para ela. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha. Entenda que não é o que você tem, é do que você precisa. Não é o que você tem, é do que você precisa. Quantas pessoas milionárias aí precisavam de uma cura e não receberam a cura, morreram. Porque não é o que elas tinham, é aquilo que elas precisavam. Não é o que você tem hoje, é o que você precisa. E o que mais o ser humano precisa nesses dias hoje se chama, sabe o quê? Jesus Cristo. O que mais nós precisamos é de Jesus. Tudo que está acontecendo, se você se apegar a Jesus, você fala assim, o negócio é diferente. O meu tempo é diferente. Você vai viver num tempo diferente. Você vai viver num tempo de mudança como nunca antes você viveu na sua vida. Está todo mundo comentando, está todo mundo falando, mas o seu tempo vai ser diferente. Aquela mulher, ela entendia que ela precisava de médicos. Ela gastou tudo que tinha. Os melhores médicos da época. Ela gastou tudo que tinha. Mas ela entendia de que tudo que ela precisava não estava no que ela tinha. Tudo que ela precisava era Jesus. Tudo que ela precisava era uma mudança. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, você não precisa abrir não. Diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tem gente que acha que a solução da sua vida é dinheiro. Pastor, a mega estava acumulada, pastor. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem crente que jogou na Mega Sena, irmão. Fala, Jeová. E ele foi conferir o resultado e falou, se eu ganhar, eu vou comprar aquele estacionamento para a igreja. Oh, glória. Rapaz, cara de pau. São princípios que não batem com aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Deus pode usar um ímpio para abençoar? Pode. Mas eu creio que Ele quer usar a tua vida e você não vai precisar disso. Não vai ser o dinheiro que vai mudar a tua vida e a tua história. Ah, pastor, mas ter muito dinheiro é muito bom. Você pode perguntar a qualquer uma dessas pessoas que vivem longe do Senhor, que tem dinheiro. São as pessoas mais depressivas, mais angustiadas, mais amedrontadas. São pessoas que precisam andar, às vezes com segurança. São pessoas que botam a cabeça no travesseiro, não têm a sua consciência tranquila. São pessoas que fazem tudo para fazer a lavagem de dinheiro, para tentar dinheiro ilícito, ilegal, de tudo quanto é jeito.
Mas você está lá, não, eu vou ganhar. Jesus, me dá no sonho o número da Mega Sena. Ele pede em sonhos o número da Mega Sena. Deus, fala comigo. Cara de pau, cara de pau. Essa mulher, ela gasta tudo que ela tinha. Ela achou que o dinheiro resolvia o seu problema. Mas nada, ela perde tudo. Ela gasta e fica imaginando os médicos. Todas as consultas que ela iam lá, era pago uma taxa alta. Eles foram aumentando porque eles não conseguiam diagnosticar, eles não conseguiam trazer a cura. Quantos medicamentos essa menina tomou? E a cura não chegou para a vida dela. E no versículo 27, na parte A, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, ô glória. Tendo ouvido a fama, nosso Jesus é famoso, amém? Glória a Deus. Eu creio que você que está aqui hoje, você um dia ouviu falar desse Jesus. Você talvez um dia ouviu falar no Jesus poderoso, no Jesus de milagre, no Jesus que está fazendo coisas extraordinárias no meio da nova igreja de Cristo da Barra. Você falou, eu vou um dia nessa igreja. Eu vou fazer uma visita para ver se isso tudo é verdade mesmo. Eu quero ir nesse lugar. Você talvez um dia ouviu falar da fama de Jesus, do que Ele é capaz de fazer, do poder que Ele tem. Ela um dia ouviu falar de Jesus e ela creu contra a esperança. Os médicos falaram para ela assim, olha só, não tem mais jeito. Você não tem mais dinheiro para pagar sua consulta, não tem mais jeito para você, não tem cura, não conseguimos resolver o seu problema. E ela ouviu a fama de Jesus, e o último recurso dela, ela teria que ter buscado primeiro, mas o último recurso dela, ainda houve esperança, porque ela não conhecia. Sabe o que nós precisamos aprender nessa noite? Ela ouviu falar de Jesus e ela creu contra a esperança. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pessoas que estão aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, Deus está preparando ou preparou um tempo de mudança. A folha branca do dia de amanhã já está preparado para você escrever uma linda história. Para quando você chegar no dia 31 de dezembro, você glorificar a Deus. Porque a partir do dia 3 de janeiro, você tomou uma decisão de mudar a sua vida para sempre. Mudar as suas atitudes, mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de falar. E falar assim, Senhor, não vivo mais eu, mas agora o Senhor vive em mim. Eu creio em pessoas aqui que vão testemunhar tudo que Deus está falando através dessa palavra. Porque o tempo de mudança chegou. O tempo da mudança de Deus não é a mudança que o pastor Vinícius quer, não é a mudança que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa quer, mas é a mudança que Deus tem e quer para a sua vida. O tempo de mudança chegou, então não endureça o seu coração. E por último, no versículo 28, aquela mulher, ela era fantástica. Ela sofreu 12 anos. Sofreu, ela lutou pela vida, 12 anos sangrando, ela lutou pela vida. Ela no versículo 28, ela disse para ela mesma, porque ela dizia para ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Quem falou para aquela mulher que se tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada? Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Estratégia. Ela não foi apenas ter um encontro com Jesus, ela não foi apenas falar assim, eu tenho que arrumar. Ela teve estratégia, porque dizia, se eu tocar pelo menos nas vestes dele, porque ela entendeu a dificuldade que era chegar até Jesus por causa da multidão. Iriam reconhecer ela pelas suas vestes, pela sua aparência. Com certeza ela estava pálida, fraca, talvez não tinha força para gritar, Jesus, Jesus, não tinha força porque ela perdia sangue, 12 anos perdendo sangue. Ela só estava viva por causa de um propósito. Mas ela entendeu que esse propósito seria cumprido se ela buscasse essa mudança. E ela falou assim, se eu tocar. Talvez você está aqui falando assim, pastor, como é que eu vou chegar até Jesus, né? Você não tem estratégia. A Bíblia fala que Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Ele se inclina para ouvir quando nós estamos adorando. Se Ele se inclina para ouvir, eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus.
Mesmo de máscara, você pode abrir a sua boca que ele vai ouvir a sua voz. Tem gente que já não falava, agora de máscara, então selou a boca do irmão, da irmã. Tascado, quando tirava, está cheio de teia de aranha. Vem cá, vamos tirar a teia de aranha do irmão. Vamos tirar a sujeirinha, porque a boca está tão fechada. Não busca mais estratégia. Chega na igreja como um lugar qualquer, a hora que quer. Parece, sabe, que está chegando no shopping. Parece que está indo para uma festinha. Não tem compromisso, não busca estratégia de falar assim, não, peraí. Hoje eu quero chamar a atenção dele. Hoje eu quero fazer algo diferente. Se eu vou rodar, se eu vou pular, se eu vou gritar, Senhor, eu quero uma estratégia. Ela falou, se apenas eu tocar. Não estão dizendo que ele é Jesus, que ele é poderoso? Se eu tocar, algo vai acontecer. Se você nessa noite chegou aqui, buscando uma estratégia, buscando talvez uma resposta do Senhor, Ele já está falando com você, filho. Ele já está colocando no teu coração uma estratégia de como você buscar, de como você adorar, de como você clamar por Ele. Uma coisa você tem que fazer, chama a atenção desse Jesus aí, irmão. Chama a atenção dele, abre essa tua boca aí, começa a glorificar Deus aí do teu lugar mesmo. Ai, o que vão pensar de mim? Abra a tua boca. Ou você dá o grito que você precisa, ou infelizmente você vai morrer no meio da multidão. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para gritar por Jesus. A fé dela foi tão grande, querido, que ela acreditou que a mudança que ela precisava estava apenas num toque. A fé daquela mulher foi tão grande que ela falou assim, se eu apenas lhe tocar, eu vou receber a cura. Eu vou receber o milagre. Você crê que Jesus, que tem milagre para você aqui nessa noite, o que Ele mais está esperando, sabe o que é? Uma atitude diferente sua. Um posicionamento seu diferente. Porque alguém que sofre, alguém que está passando por dificuldade, por problema, por tribulação, ele vai arrumar um jeito de chegar até Jesus. Ele vai arrumar um jeito de tocar em Jesus. E foi isso mesmo que nós lemos, foi um toque. Ela não ficou toda hora tocando na orla, na veste. Foi um toque. Foi uma atitude. Foi um posicionamento. Ela falou assim, hoje é o dia da minha mudança. O tempo de eu mudar é hoje, porque eu vou atrás desse Jesus. E talvez você está parando para pensar assim, pastor, mas eu tento mudar, mas sozinha não dá. Eu tenho um marido, e ele não quer andar, ele não quer se posicionar. Eu tenho uma esposa. Sabe o que está faltando em você? Um pouco mais de fé. Ou Deus muda, ou Deus muda. Não tem outra. Se Ele está vendo um coração contrito, quebrantado, se Ele está olhando para você, mulher de Deus, orando, jejuando, buscando a face dEle, algo vai acontecer. Não sei, mas vai acontecer alguma coisa. Porque a tua oração não vai ficar apenas limitada ao teto da igreja, não. Já está no coração do Senhor. Tem orações que os anjos do Senhor estão apresentando Ele agora. Sobre você, porque você não tem se posicionado num tempo de mudança, porque tem pessoas do seu lado te atrapalhando, tem gente da tua família te atrapalhando, tem gente dentro da tua casa, tem pai e tem mãe que perdeu a autoridade do filho e não está vivendo o tempo de mudança de Deus, porque o filho está atrapalhando, porque não se posicionou ainda a viver um tempo de mudança, sabendo que quando você se posiciona, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas vão acontecer na sua casa. A mudança tem que começar por você. Pare de ficar olhando para o lado. É você. A Bíblia nos ensina e deixa bem claro que a nossa salvação ela é individual. É claro que quando nós casamos, nós entendemos e queremos que a nossa esposa, o marido seja salvo também. Mas você vai perder a sua salvação por causa disso? Ele não quer, né? Eu também não quero. Ela não quer, eu também. Que isso? Se posicione que você vai ver milagres acontecendo. Eu acho que você entendeu um pouco do testemunho que foi contado aqui. Ela pediu as características, Deus mandou as características. Não era cristão, mas ela falou, Senhor, em nome de Jesus. Convidou, veio, se converteu, buscou transformação, se batizou. Ei, está faltando o que para você acreditar? Está faltando o que? Deus já está mostrando para você através dessa mulher. Que o tempo da mudança foi apresentado para ela. Ou é hoje que você muda, ou é hoje que você toma a decisão, arruma um jeito.
E ela ficou estudando. Falei, o que eu vou fazer no meio da multidão? Que dificuldade de chegar até esse Jesus. Vou dar um jeito de tocar na orla dele, porque eu vou por baixo, no limite da minha força. E ela diz no versículo, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29 é a resposta de oração. Quem quer a resposta de oração aqui nessa noite? Uma atitude diferente, então. Porque no versículo 29 diz que e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A cura foi imediata. Eu creio que tem milagre no altar para você hoje aqui.